turma 111, 112, 113. É muito bom estar com vocês outra vez. E nessa aula de hoje nós vamos ter a oportunidade de corrigir todas as atividades. O primeiro semestre, a apostila número 1 do primeiro bimestre já foi totalmente corrigida, já foi solucionado todas as dúvidas, os exercícios também já foram corrigidos. O segundo bimestre, a segunda apostila, a mesma coisa, já foi corrigido tudo. Na última aula, nós corrigimos já a apostila número 3, o módulo número 1 sobre demografia. E nessa aula, nós iremos corrigir com vocês já o módulo número 2 da apostila número 3 sobre urbanização. Pegue sua apostila, né? E nós vamos trabalhar sobre esse assunto, urbanização. Trabalhar com as atividades propostas pela sua apostila. Essas atividades foram pedidas para ser realizadas e quem realizou já tem a sua nota, já está certinho, né? E a gente agora estamos corrigindo para deixar tudo ok na sua apostila. Vamos pedir a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente conosco nas atividades que teremos para a correção do módulo número 2 sobre urbanização da apostila número 3. Fica com cada aluno, abençoando, protegendo e guiando. Em teu nome que te pedimos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, gente, aqui eu estou deixando as respostas sugestivas para agora a sua vez. Pegue a sua apostila, né? Lá na página número 33, nós temos essa primeira questão para trabalhar com vocês. Então vamos para a nossa primeira atividade. Então nos diz o seguinte: todos pegaram a apostila na página número 33, pergunta número 1. E diz assim: observe as campanhas publicitárias que sinalizam algumas causas das enchentes nos centros urbanos. Explique como a impermeabilização dos solos urbanos associada ao descarte irresponsável do lixo pode ser considerada causas dessa grave problema. Então aqui nós podemos observar. Ali, quem está com a sua apostila em mãos, na página número 33, tem uma propaganda, uma campanha publicitária dizendo o seguinte: não jogue lixo na rua, porque aí você vai diminuir, né, com a poluição e também não vai ter, por exemplo, o processo de enchentes. Isso nas grandes cidades. E você sabe que cada vez que ocorre grande concentração de chuvas nas cidades, principalmente as capitais, ela tem um esgoto muito pequeno. Porque são cidades antigas e são modelos antigos, não foram totalmente replanejados para 2020. Então, quando tem muita chuva, o que acontece? Vai ter a predominância de enchentes. Por quê? Esses lixos vão entupir, por exemplo, os bueiros, né? Os canais onde vai passar a rede de esgoto. E isso é a pergunta da primeira questão, né? Explique como a impermeabilização dos solos urbanos está associada a isso. Essa impermeabilização por exemplo, será que o solo de uma determinada área da cidade ela é natural ou artificial? Quando se fala em natural, ela é o quê? Terra ou grama. Então é natural. Aí quando chove, a água vem e ela vai se impermeabilizar-se para o interior da própria terra. Agora, quando ela é artificial, calçada, asfalto, concreto, e isso impede que a água infiltre para o interior do solo. E isso vai provocar o que nós conhecemos como as enchentes. Então vamos pegue a sua apostila, pegue o seu lápis e vamos então agora corrigir
a questão número 1 da página número 33. Então vamos observar as respostas. Primeira resposta que podemos colocar, essa cidade que foi colocada é a cidade de São Paulo, que você pode observar no mapa. Aqui, a impermeabilização dos solos urbanos produzida pelos calçamentos de ruas, avenidas, pátios e ainda pela construção predial impede que parte da água das chuvas infiltre nos solos. Então você pode observar o seguinte, né? O solo urbano é o solo das cidades. A cidade é formada então de bairros, né? Tendo áreas de zona urbana, residencial, zona urbana industrial, zona urbana de educação, supermercado, comércio, etc. Né? Calçamentos de ruas, a água ela impede de infiltrar. Ruas, né, avenidas, tudo isso faz com que vai impedir a impermeabilização da mesma. Com a água escoando totalmente pela superfície e as galerias pluviais, o que são galerias pluviais? Galerias pluviais são, por exemplo, rede de esgoto por onde a água vai entrar, né, nessas redes e vai, por exemplo, se deslocar para uma determinada localidade, por exemplo, um rio, por exemplo. Né? Continuando, e entupidas pelo lixo, que deixam de cumprir com sua função de escoamento das águas. Em poucos minutos, a água das chuvas invade as ruas, prédios comerciais e residenciais. Então, essa é a resposta da pergunta número 1. Eu vou dar um tempinho para você copiar a pergunta da página número 1. Então eu acho que ficou bem explicado a resposta, né, da pergunta número 1, que diz assim, né, essa campanha Não Jogue Lixo na Rua, todos contra as enchentes, e aí vem perguntando, explica como a impermeabilização dos solos urbanos está associado a esse, por exemplo, do lixo. Então nós colocamos, né, devido que na zona urbana, calçamento de ruas, avenidas, pátios, né? E ainda a construção predial, isso vai impedir que as águas façam o quê? As águas das chuvas infiltrem para o interior do solo. E muitas vezes também nesses galerias pluviais são bueiros, né, por onde passam, os chamados bueiros, por onde passam as águas dos rios, às vezes vão ficar o quê? Entupidas pelo lixo que é produzido, por exemplo, na própria localidade. E com isso vai provocar o quê? Enchentes nas cidades. Né? Aqui em Curitiba, por exemplo, na zona central de Curitiba, nós temos sempre presença de enchentes devido ao quê? Que essa região ela era o quê? Reestruturalmente antiga e não foi reestruturada para receber grande concentração de pessoas. Por isso que muitas vezes ocorre essa grande
predominância de chuvas nessa região, né? Agora vamos para a questão número 2, da página 34. Pega sua apostila na página 34, né? Eu já estou com a minha em mãos e nos diz o seguinte, ao você observar, tem lá, ó, agora eu me lembro de você. É o cara que ficava me falando para arrumar um trabalho. Taxa de desemprego atinge o 9º ano em elevação. Um texto adaptado. E aí nos diz o seguinte, observe a pergunta assim, ó, observando a tira, é possível perceber que o desemprego pode atingir as pessoas em diferentes níveis socioeconômicos. Elabore um pequeno texto apresentando as principais causas de desemprego e suas consequências. Aí, se você pegar a sua apostila, você pode observar que nós já estudamos sobre desemprego lá na página, olha só, indo da página, voltando, na página número 12 da sua apostila, que nós falamos o quê? Sobre desemprego estrutural e desemprego conjuntural, né? E aí nós vamos então para essa questão número 2 da sua apostila. O que é desemprego estrutural? Por exemplo, não está restrito à área industrial, mas atinge muitos setores da economia. É que quando, por exemplo, o desemprego estrutural, quando o operário é substituído pela modernização industrial, falamos que é desemprego estrutural. E quando é desemprego conjuntural, é quando é provocado por dificuldades financeiras da empresa motivadas por crises econômicas. Então vamos responder a pergunta da página número 34 sobre a número 2, que ela vem falando sobre a questão de desemprego. Essa cidade que você pode observar é a cidade de Xangai, na China. Então vamos para a próxima resposta, número 2. Diz assim, desemprego estrutural. Então, desemprego estrutural, conforme nós observamos lá na página número 12 da sua apostila, da terceira apostila, diz o seguinte, quando o operário é substituído pela modernização industrial, dizemos que está ocorrendo o desemprego estrutural. Agora, desemprego conjuntural, que está na página número 12, pode ser provocado por dificuldades financeiras da empresa motivadas por crises econômicas. Você pode observar que geografia, estamos já no assunto já relacionado à urbanização, mas nós fomos lá no módulo número 1 da apostila número 3, a página 2, buscar o conceito que é desemprego estrutural e desemprego conjuntural. Então você pode observar que o nosso conteúdo sempre ela vai ampliando e vai pegando os pontinhos que nós já estudamos anteriormente. Continuando a resposta, como causa do desemprego estrutural está a modernização do sistema de produção. E esse sistema de produção, quando, por exemplo, nós podemos colocar Curitiba, algumas lojas comerciais, supermercados, eles estão substituindo a mão de obra por caixa eletrônica. Essas caixas eletrônicas, você passa os produtos e depois coloca o cartão e já não precisa ter, por exemplo, a pessoa lá, o caixa para verificar os seus produtos. Ou também, alguns ônibus de Curitiba já tiraram, por exemplo, o cobrador e nós temos o quê? Um cartãozinho. Esse cartãozinho você passa na leitura, leitora, né? E ela vai ler e se tiver crédito você passa para o outro lado. Então é isso que nós chamamos de desemprego estrutural. E muitos outros pontos, né? Que alguns tempos atrás os bancos, quando você pegar dinheiro, você é no caixa. Hoje não, você vai na caixa eletrônica, você tira lá o dinheiro e já vai o quê? Substituindo a mão de obra humana por máquinas.
Já a causa do desemprego conjuntural são as graves crises econômicas que afetam o país ou muitos. Por exemplo, nós podemos observar atualmente com essa pandemia que se corre desde março, desde 16 de março até o prezado momento, nós estamos observando que muitos lugares do Brasil, e não só do Brasil, do mundo todo, nós estamos tendo o desemprego conjuntural. Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro esteve falando no dia 22 de setembro de 2020, abrindo a sessão da 75 da ONU, ele propôs, né, que esse desemprego conjuntural muitas vezes foi provocado pela pandemia, mas muitas vezes as pessoas não ficaram atreladas ao problema que ia surgir com esse desemprego, né? Então muitas empresas fecharam por causa que não tinham condições econômicas de continuar com o processo. Isso nós chamamos então de desemprego conjuntural. Vou dar um tempinho para você copiar essa resposta da página número 2. E ainda tem mais um pedacinho dela, que é a sua consequência desses 4 pontos. Então tem mais um pedaço da resposta. E agora continuamos com a segunda parte da resposta do número 2, que são as consequências. Quais são as consequências? Então vamos à primeira. As consequências são atribuídas ao desemprego, são bastante amplas, como a perda do poder de compra, que paralisa a economia, a transferência de parcelas da população economicamente ativa para o setor terciário, fato que causa uma hipertrofia nesse setor. Como você pode observar, nesse período da pandemia, ficou praticamente 3 meses fechados as lojas em Curitiba. E isso teve um grande problema, por exemplo, no setor terciário, provocando o quê? Demissão em massa de várias pessoas, né? Ou a diminuição do salário. E isso é um problema que ocorre quando temos, por exemplo, o desemprego que vai afetar a população economicamente ativa. Então, continuando, essa é o final da resposta número 2 com as suas consequências. Agora vamos para a questão número 3. A questão número 3 diz assim: observe a imagem a seguir e identifique as principais causas das ilhas de calor. Você pode observar naquele desenho que está na página 34, número 3. Ela tem um conjunto de nuvens, aí tem umas flechinhas, umas setas indicando para
para as nuvens, e no meio nós temos a grande concentração das cidades. E a pergunta é: observe a imagem a seguir e identifique quais são as principais causas que nós temos, por exemplo, que ocorrem quando nós temos a ilha de calor. Então vamos à próxima pergunta relacionada a esse assunto. Essa localidade é a cidade de Bangkok, na Tailândia. Então vamos à pergunta número 3, resposta número 3 da página 34, focalizando o seguinte item. Entre as principais causas estão a construção de grandes edifícios, que impede a livre circulação do ar, a retirada de áreas verdes e a cobertura dos corpos de água. Aqui você pode observar muito bem que nas grandes cidades, por exemplo, até Curitiba já está citando aí. Curitiba, por exemplo, nós temos uma grande área de construção de edifícios. Depois temos a Rua 15. Né? Então, para modernizar essa Rua 15, foi plantado várias árvores para ter o quê? Uma circulação e ter um ambiente mais úmido. Mas, por exemplo, você pode observar na área central de Curitiba, ela é muito mais quente, por exemplo, nos 42 parques que nós temos em Curitiba, por exemplo, Parque Barigui. Então, o Parque Barigui nós temos uma temperatura, já no centro nós temos uma outra temperatura, devido ao que? As áreas urbanas, elas vão ter o que? Substitui a área verde por área de concreto, asfalto, calçada, né, edifícios. E nas áreas verdes, nós conserva praticamente a vegetação do local. Então, você tem um tempinho para você copiar a pergunta da resposta número 3 da página número 34. Bom, agora vamos então para a pergunta número 4 da página número 34. Elabore um pequeno texto identificando o momento histórico em que as cidades passaram a se expandir com rapidez até então desconhecida. Em que período, por exemplo, que as cidades elas começaram a ter um grande crescimento? Que crescimento é esse? Em que período que ocorreu? Que teve, por exemplo, a saída do povo do campo para as grandes cidades e vice-versa. Então, nós vamos ver com vocês essa resposta da página número 34, número 4. E vamos então para a resposta. Diz o seguinte: número 4, aqui é a cidade de na Califórnia, né, nos Estados Unidos. Número 4 diz assim: primeiro foi a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial, primeiramente, foi liderada
pela Europa, pelo país da Inglaterra. Depois, com o passar do tempo, foi a Alemanha e a França. Então, esses três grupos de países lideraram a primeira revolução industrial no continente europeu. E, principalmente nesse período, deu origem à formação da cidade de Londres, capital da Inglaterra, saindo a população da zona rural para ir para a zona urbana. A matéria-prima específica da primeira revolução industrial foi a matéria do carvão mineral, que todas as indústrias transformadas nesse processo tinham como fonte de energia o carvão mineral, até como locomotivas de navios, de trens, eram carregados por carvão mineral. E o deslocamento das pessoas da zona rural para a zona urbana, aqui eu quero dar uma paradinha para você dizer o seguinte: essa condição, quando as pessoas saíram da zona rural para a zona urbana, a população não tinha, por exemplo, na zona urbana, eles tinham sua própria casa, né? Não tinha, assim, por exemplo, uma rede de esgoto, um local de saneamento básico, recolhimento de lixo. Quando eles vão para as cidades, nas cidades eles já vão encontrar essas dificuldades, né? Porque a população que vive na zona urbana é um tipo de convivência. Agora, quem vive na zona rural tem outro tipo de convivência também. Então, já a zona rural, ela vai ter uma convivência mais primitiva. E na zona urbana já é o que? Essa grande transformação da população vivendo em bairros, casas residenciais, prédios, apartamentos, sobrados. Então é outro nível de vida. Então esse deslocamento das pessoas da zona rural para a zona urbana provocou alguns problemas nas grandes cidades. E podemos observar também, lá na página número 23, você pode observar na primeira coluna, no último parágrafo, que vem falando, né? Não é possível comparar as cidades de países centrais daquela época com as suas modernas cidades do presente. Por esse motivo, o marco para os estudos em urbanização se dá com a Revolução Industrial. As pessoas mais pobres viviam em condições de extrema penúria. As edificações daquela época não tinham o conforto das casas desses países na atualidade. Contudo, ainda eram muito melhores que as choupanas cobertas de palha da área rural. Os bairros operários de Londres não ofereciam serviços básicos como água e esgoto. Todo esgoto e lixo produzidos nas casas tinham como destino a rua ou as margens dos rios. Devido a essas condições, os hábitos de higiene praticamente eram relegados pelos habitantes desses bairros. Então aqui você tem a resposta da pergunta número 4 da página número 34. Essa questão no número 4 pediu para você formar um texto, eu coloquei em tópicos, e esses tópicos já dá para ficar bem prático o entendimento relacionado às pessoas que saíram do campo e foram morar, por exemplo, na zona urbana. Agora nós vamos para a questão número 5 da página número 34.
falando sobre a questão do texto. Essa cidade do Rio de Janeiro. Então agora você pega a sua apostila e vamos ver a questão número 5 da página 34. E aí nos diz assim o texto. Essas ruas em geral, eu estou com a apostila lendo aqui para vocês, essas ruas em geral tão estreitas que se pode saltar de uma janela para a da casa em frente. Parece Curitiba ali na rua Riachuelo, no local quando deu a origem a Curitiba. E os edifícios apresentam, por outro lado, uma tal acumulação de andares que a luz mal pode penetrar no pátio ou na ruela que os separa. Eu estou, parece, pegando esse texto e vendo lá aqui em Curitiba, né? Uma situação em Curitiba, que nós temos, por exemplo, ali na rua Riachuelo, Cândido de Abreu, nessa localidade central onde era a antiga prefeitura, nós temos ruas bem curtas, bem estreitas. Nessa parte da cidade não há nem esgotos, nem banheiros públicos ou sanitários nas casas. E é por isso que as imundícies, detritos ou excrementos e de pelo menos 50 mil pessoas são lançadas todas as noites nas valetas, de tal modo que, apesar da limpeza das ruas, há uma massa de excrementos secos com emanações nauseabundas que não só fere a vista e olfato, como, por outro lado, representa um perigo extremo para a saúde dos habitantes. Apesar de que Curitiba, nessa parte central, a matriz, quando se originou Curitiba, ali, logicamente, não teve o planejamento de rede de esgotos, né? Então, ruas estreitas e assim por diante. Mas, com as atuais administração, logicamente que foi o que colocado rede de esgoto para ser suficiente para aquela região, né? Não apresentando esse texto, agora que esse texto já não está mais colocando, focalizando Curitiba ali. Continuando o texto, causaria perigo extremo para a saúde dos habitantes. Espanto que em tais locais se negligenciam os mínimos cuidados com a saúde, os bons costumes e até as regras mais elementares da decência. Pelo contrário, todos os que conhecem bem a situação dos habitantes testemunharão o alto grau que a doença, a miséria e a ausência de moral ali atingiram. Nessas regiões, a sociedade desceu ao nível indescritivelmente baixo e miserável. Esse é o texto que você pode observar, proposto para a questão número 5. E aí diz a pergunta assim: o texto relata as condições de vida da população operária à época da Revolução Industrial. Elabora um texto argumentativo, identificando as diferenças e semelhanças entre Londres do século XVIII e as favelas do mundo subdesenvolvido no século XXI. Então vamos agora para essa questão proposta. Né? Então essa pergunta é uma comparação da primeira formação das cidades europeias, principalmente Londres, na Inglaterra, e o mundo subdesenvolvido que nós temos agora. Então a resposta para essa questão diz o seguinte: a comparação entre as duas realidades deve levar ao aluno ou ao cidadão, né, refletir que, mesmo em momentos históricos diferentes, a situação urbana entre as duas é bastante o quê? Similar. Ou seja, o que aconteceu lá no início do século XVIII em Londres, na Inglaterra, ocorre também no século XXI nos países chamados subdesenvolvidos, principalmente em áreas de favelas, como está proposto a pergunta número 5 da página número 34.
Então você pode observar como ocorreu no século lá em 18 até o século atual, nós temos esses grandes problemas nas grandes cidades. E para a próxima aula, nós iremos fazer a correção da página 35 e 36 sobre urbanização, né? E aí nós fizemos nessa aula a correção das partes relacionado agora é só vez, e na próxima aula nós vamos falar sobre de olho no vestibular. E aí comentamos as perguntas e comentamos as respostas e sugerimos para você. Então, essa primeira parte já está conferida e produzida no seu livro. Confira no meu vídeo, né? Curta o vídeo, se inscreva no vídeo e obrigado pela sua atenção. Que Deus possa abençoar você e finalizamos a aula de hoje através de uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas até o prezado momento. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno da 111, 112 e 113, protegendo, guiando e orientando para que eles possam sempre ter a presença de Jesus Cristo no coração. Muito obrigado por tudo e estenda essas bênçãos também a nós e aos seus queridos familiares. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Turma, muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo encontro.